Olá, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos ver quem mais está chegando por aí. Cantor Gui Machado, Jesus Fernando, obrigado pela presença. Evelyn Montes, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live. E hoje a gente vai dar início aí a uma jornada, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Goulart. Essa é a live de segunda, porém essa, hoje no caso, é a primeira. É a primeira live da jornada Celebrante de Sucesso. Sejam muito bem-vindos. E aqui é o seguinte, nessas lives, que serão toda segunda-feira, eu vou dar a real para vocês, eu vou falar a verdade de como iniciar a sua jornada no mundo das celebrações. Então, se você é uma pessoa que já pensou, passou pela sua mente em celebrar um casamento, ou como é celebrar um casamento, aqui é o seu lugar, aqui é o lugar certo para você. E se você nunca passou pela cabeça, se isso nunca passou pela sua cabeça de você ser um celebrante, aqui também é o lugar certo. Fica aqui comigo hoje nessa live, que eu tenho certeza que pode ser que você mude de ideia e comece a pensar na possibilidade de você se tornar um celebrante de casamento, uma celebrante de casamento, contar histórias, participar da vida de pessoas e impactar a vida de pessoas. Então sejam muito bem-vindos todos vocês, tá bom? Para quem está chegando agora, eu vou me apresentar novamente. Eu me chamo Lucas Goulart, eu sou celebrante de casamento já há mais de 10 anos, tenho mais de 140 cerimônias celebradas, tá bom? E o tema de hoje, o tema da nossa live de hoje é o seguinte: o que eu penso quando me dizem que vão celebrar casamento de amigos? Então eu queria falar sobre isso, né? A minha opinião, dizer para vocês, né, o que eu penso sobre isso. Mas eu também quero ouvir a opinião de vocês. Vocês têm dúvidas? Vocês têm curiosidade? Vocês já pararam para pensar no que é um celebrante de casamento? O que é uma cerimônia de casamento? Eu já percebi na minha jornada, na minha vida, que muita gente não sabe o que é celebrar casamento, o que é um cerimonialista, o que é um celebrante, quais são as diferenças. Tem muita gente que acha que para ser celebrante precisa ser padre, precisa ser pastor, precisa ser um líder religioso, precisa ser um juiz de paz. Muita gente me pergunta isso, se eu sou o juiz de paz, se eu sou um pastor. E na verdade não, eu sou um celebrante de casamento. E você? Sabia que você também pode ser um celebrante de casamento? Você pode celebrar casamentos. E o tema de hoje, que é o que eu penso quando alguém diz, né, de que um amigo ou uma amiga vai celebrar a cerimônia de casamento deles, né? Que também é uma coisa que tem acontecido muito, ainda mais com essas cerimônias de hoje em dia, que são cerimônias personalizadas, né? Mas antes, né, estou me adiantando muito aqui, vamos começar a falar um pouquinho aqui do tema de hoje e decorrer um pouco sobre os assuntos, sobre esse papo. Eu quero conversar com vocês também. Eu quero que vocês também, se tiverem dúvidas, podem tirar suas dúvidas aqui comigo, podem fazer as suas perguntas, pode mandar pergunta aqui que eu vou fazer de tudo para respondê-las, para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Para a gente começar o nosso papo de hoje, para a gente fazer o nosso bate-papo de hoje, a primeira questão que fica, a primeira dúvida que as pessoas têm é o que é ser celebrante de casamento? O que é um celebrante de casamento? É simples demais. Celebrante de casamento é a pessoa que vai conduzir a cerimônia, né, de casamento. O celebrante de casamento ele é a pessoa que tem aquela honra de contar a história do casal, falar do amor, da jornada do casal, até aquele momento ali no altar. E ele vai contar essa história, ele vai celebrar esse casamento, ele vai narrar essa história. Então ele pode ter várias formas de contar isso. Ele pode contar de uma forma mais amigável, ele pode ser uma pessoa mais espiritualizada, então pode fazer isso de uma forma mais espiritualizada, mas não necessariamente sendo uma pessoa membro de uma igreja, né? Ela pode ser uma pessoa mais próxima do casal, pode fazer isso de uma forma mais simbólica, pode fazer isso de uma forma mais leve, pode fazer isso de uma forma mais livre. Ser celebrante de casamento é isso, é contar a história de amor do casal, é celebrar esse casamento, é dividir esse momento com o casal e com os convidados que estão ali presentes. O celebrante é a pessoa que vai conduzir a cerimônia, a pessoa que conduz a cerimônia, né, e que faz os rituais, né, participa dos rituais da cerimônia de casamento. Aí você pode estar se questionando assim, tá,
Beleza. Isso é ser celebrante de casamento, mas o que é uma cerimônia de casamento? Quais são os tipos de celebrações de casamento que existem? Vamos lá. O mais conhecido da gente, né, aqui no nosso país, né, no Brasilzão, é cerimônia religiosa. É a cerimônia na igreja. Aí pode ser a cerimônia na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no centro espírita. É a sua cerimônia conforme o ritual da sua religião. Essa cerimônia, esse tipo de cerimônia, é o tipo de cerimônia mais praticado no Brasil, né? Que todo mundo conhece, que é a cerimônia de casamento religiosa. Mas além dessa, qual que é a outra que a gente conhece muito, a gente sabe muito? Que tipo de cerimônia existe? Existe a cerimônia de casamento, que é oficial, que é a cerimônia do cartório, que ela é executada por um juiz de paz nas dependências do cartório. Essa cerimônia de casamento, ela é aquela cerimônia onde você sai casado perante as leis do nosso país. Você segue os protocolos da lei e se casa e oficializa o seu casamento perante as leis do nosso país. Tem a cerimônia religiosa, que você oficializa a sua união perante ao seu Deus, perante a sua religião, perante ao que você acredita no mundo espiritual. E tem a cerimônia oficial civil, que é onde você oficializa a sua união de casamento perante a lei, em frente a um juiz de paz, dentro do cartório, onde você assina as documentações e sai de lá oficialmente casado. E qual que é o outro tipo de cerimônia que agora está começando a crescer, que aqui na região sudeste, né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já está bastante difundida, mas mais para o interior do Brasil já não é tão difundida e não é tão conhecida, que eu gostaria que fosse mais, que é a cerimônia feita por um celebrante de casamento. Essa cerimônia ela não é necessariamente uma cerimônia religiosa, e ela também não é necessariamente uma cerimônia oficial perante os rituais da lei do nosso país. Mas ela pode ser também. Por exemplo, a minha cerimônia de casamento ela não é uma cerimônia em si religiosa, mas temos momentos mais religiosos, temos momentos mais espirituais. Por quê? Essa modalidade de cerimônia, celebrada por um celebrante, ela é uma cerimônia personalizada, onde o celebrante se conecta com o casal, conhece a história do casal e leva isso para o altar, trazendo a essência do casal, a personalidade do casal. Você aí do outro lado, você nunca foi numa cerimônia de casamento e você achou chata? Você achou fria? Você achou genérica? Você foi na cerimônia de uma igreja? Pode ser qualquer igreja, tá? Pode ser igreja evangélica, pode ser igreja católica, protestante, etc. E você foi naquela cerimônia e achou chata, né? Tem muita gente que não gosta de ir na cerimônia de casamento porque acha chata, não tem conexão. Às vezes o líder religioso não tem aquela conexão com o casal. É uma cerimônia genérica, é uma cerimônia fria, é uma cerimônia que os dogmas, né, são mais importantes dentro da cerimônia do que a própria história do casal, do que a própria essência do casal, do que a própria jornada do casal, e aí esse momento de transição, né? E outra coisa, se você já achou chata a cerimônia religiosa, e a cerimônia no cartório? Que é aquela cerimônia mais fria ainda, que é aquela cerimônia que parece que você está indo comprar uma casa. Parece que você está indo comprar o seu carro. Sabe quando você vai vender o seu carro e passar o seu carro para o nome do novo comprador? Você vai junto com ele no cartório assinar as documentações? Tem casamento no cartório que é exatamente dessa forma, né? Então é um casamento frio, um casamento sem essência. As cerimônias de hoje em dia, com as cerimônias de celebrante, né, que estão começando a crescer essas cerimônias, esse tipo, essa modalidade, já é uma cerimônia diferenciada. É uma cerimônia onde a história do casal é o importante, a essência do casal é o importante, a conexão e a jornada do casal é o que importa, onde se fala de fato de amor, onde se fala de jornada, de conquista, de vitórias, né? Porque o casamento é uma passagem, né? O casamento é uma simbologia. O casamento ele é o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Você está finalizando o ciclo com a sua família, que é o seu pai, sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você está iniciando um novo ciclo, que você está começando a sua nova família, junto de sua esposa, junto do seu esposo. E foi pensando nisso também que um dos motivos de eu me tornar celebrante. Eu pensei muito nisso, que eu achava muito chato essas cerimônias religiosas, onde a gente não via conexão do líder religioso com o casal, e onde a gente também, nas cerimônias de efeito civil, né, as cerimônias de cartório também, não existia uma conexão, era uma cerimônia fria. Então eu sempre pensava nisso e foi um dos motivos que eu me tornei celebrante. E você pode também se tornar celebrante, tá?
Outra coisa legal que pode acontecer, por exemplo, cerimônia de casamento religiosa geralmente é dentro da igreja, é dentro do templo da igreja, é dentro da basílica, né? É dentro do prédio da igreja. A cerimônia no cartório é só dentro do cartório, é só dentro daquele cubículo do cartório. A cerimônia feita por um celebrante de casamento, ela pode ser executada em qualquer lugar. Por exemplo, você quer se casar na praia, você tem sonho de se casar na praia, nas areias de uma praia? Então o melhor lugar para você se casar junto com o celebrante é na praia. Você gostaria de se casar no quintal da sua casa? Eu já celebrei casamento assim, no quintal da casa, que é aquele lugar legal, aquele lugar que você cresceu, que tem a sua história, debaixo de uma árvore que tem um significado para você. Então o celebrante se encaixa perfeitamente nesse tipo de cerimônia. Ou você pensa em fazer a sua cerimônia de casamento numa chácara. É o celebrante de casamento a pessoa ideal para celebrar esse tipo de cerimônia, celebrar esse tipo de casamento, de contar a sua história. Agora, falado isso, tentando dar esse resumo de quais são os tipos de cerimônia de casamento que tem, as modalidades que tem, as variações, né? E onde eu me encaixo, onde eu entro nisso, vou já diretamente para o assunto de hoje. O assunto de hoje é a pergunta, né? Que é o que eu penso quando me dizem que vão celebrar casamento de amigos, ou os amigos convidaram um outro amigo para celebrar o casamento, né? Vale a pena? A primeira questão é, você, por exemplo, digamos que você foi convidado para celebrar o casamento de um amigo, ou você quer se casar e quer convidar um amigo ou uma amiga para celebrar o seu casamento. Vale a pena? Hein? E aí, você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena, eu acho que é legal. Mas tem os prós e os contras, né? É legal? Por quê? Porque tem a conexão com essa pessoa, você tem conexão, essa pessoa tem liberdade com você, essa pessoa tem intimidade com você. Então essa cerimônia por si só já vai ser diferente. Essa cerimônia por si só já vai ter uma conexão diferente. Essa cerimônia por si só ela vai ter uma energia diferente e vai ser melhor. Fria pode ter certeza que não vai ser, tá? E se você começou, né? Você não celebrou o casamento dos amigos, né? Você nunca fez isso. O que pode acontecer? O que eu posso dizer para você é o seguinte: se você não celebrar o casamento de amigos, né, no começo, o que acontece, né? Presta atenção. Você topou, você vai celebrar o casamento do seu amigo, mas você sabe fazer uma cerimônia de casamento? Legal, vai ter conexão, é uma pessoa próxima, você é uma pessoa próxima, né, do casal, isso vai ter. Mas, e aí? Como desenrolar essa cerimônia? Essa é a responsa. Você está preparado para isso? Você acha que é só ir na internet, acompanhar umas outras cerimônias online, perguntar no chat GPT? Será que você daria conta de celebrar um casamento de amigos? Hein? Mas agora eu vou te fazer um outro questionamento para fazer você pensar no seguinte. E aí? Você celebrou o casamento de um casal de amigos. Você se dedicou, você conseguiu. Você vai parar nisso? Você vai celebrar a cerimônia só desses amigos? Eu tenho certeza que não. Acredito eu que a partir do momento que você celebrar a primeira cerimônia de casamento para esses seus amigos, e você conseguir, é claro, você vai querer mais. Você vai parar nisso? Porque já parou para pensar na oportunidade financeira que você tem de celebrar no casamento? Você já parou para pensar quanto ganha um celebrante de casamento? Você já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo meu aqui, um exemplo pessoal. Eu comecei a celebrar casamento por uma indicação de um amigo meu. Na verdade, eu não celebrei casamento de amigos, mas um amigo meu, que era amigo do casal, me indicou para o casal, porque eu sou uma pessoa espontânea, uma pessoa que fala bem em público. 1 ano e meio antes de eu virar celebrante de casamento, né, de eu me tornar celebrante de casamento, de eu celebrar a primeira cerimônia de casamento, eu fui convidado para celebrar o casamento de uma vizinha minha. Na época eu recusei, porque eu achei que era uma grande responsabilidade, seria uma coisa muito difícil, uma coisa muito complexa, celebrar o casamento de uma pessoa. Por quê? Eu tinha essas convicções do passado de que quem celebra casamento é só padre, pastor e juiz de paz. Errado eu estava, hein?
E na época eu trabalhava com locução de porta de loja promocionais, né, em açougue, loja tipo Casas Bahia, eu fazia loja de sapato, loja de roupa, essas questões. Eu fazia eventos esportivos, trabalhava com rádio, e eu achava que, putz, eu não posso celebrar no casamento, né? Quem sou eu? Lê do engano, sabia que você pode celebrar casamento? Eu posso celebrar casamento. E não precisava, de fato, ser um líder religioso, nem um juiz de paz, nem um pastor, nem um padre. Eu simplesmente precisava saber falar e ter uma certa conexão com o casal e gostar do que eu estava fazendo. 1 ano e meio depois apareceu essa oportunidade e eu celebrei a minha primeira cerimônia de casamento. E se eu contar para vocês que nessa primeira cerimônia de casamento eu já ganhei? E se eu contar para vocês que o valor que eu recebi nessa primeira cerimônia de casamento, ela valeu por 10 freelancers que eu fazia como cinegrafista. Antes de eu ser celebrante de casamento, eu filmava cerimônias de casamento. O que eu ganhei em uma cerimônia de casamento foi o mesmo que eu ganharia se eu estivesse fazendo 10 freelas de cinegrafista de casamento. Foi aí que eu vi a oportunidade. Foi nesse momento que eu pensei, tem uma oportunidade financeira aqui. Tem uma oportunidade de eu ter uma renda extra inicialmente e depois, né, com o tempo de carreira, essa renda não foi mais extra, virou a minha renda principal, virou a minha profissão. E se eu falar para você que eu não tenho uma faculdade de celebrante de casamento, porque não existe. Se eu te contar isso, você acredita? Se eu contar para você que eu não sou um pastor, eu não sou um líder religioso e eu celebro casamentos, você acredita? Se eu falar para você que eu não sou um juiz de paz vinculado a um cartório e celebro casamentos, você acredita? Se eu falar para você que mesmo assim hoje eu celebro casamentos, claro, eu entrei no mercado, eu estudei para ser celebrante, mas eu fui praticamente um autodidata e tive muita dificuldade de conhecer os métodos, de conhecer as mecânicas, de conhecer as dinâmicas de como celebrar um casamento. Eu tive que fazer isso meio que no freestyle ali, sozinho, fazendo as minhas buscas, as minhas pesquisas. E isso não precisa acontecer com você, porque eu tô aqui hoje para iniciar essa jornada do celebrante de sucesso, tá? Para auxiliar você a não ter as dificuldades e não cometer os mesmos erros que eu cometi no começo, quando eu iniciei como celebrante de casamento. Voltando a falar nisso, casamentos têm imprevistos. Aí você topou fazer o casamento de um amigo, você quer começar a ser celebrante de casamento, a melhor opção é para celebrar casamento de amigos. Por quê? Os amigos vão ser as primeiras pessoas que vão te dar essa oportunidade. São pessoas que te conhecem, né? E se as pessoas têm essa capacidade de ter a proximidade com você, a melhor forma de você começar a celebrar casamento é celebrando casamento de amigos. Porque essas pessoas vão abrir as portas para você. E a partir disso, você vai ter portfólio, você vai ter registro de que você celebrou um casamento. Você vai ter registro de fotografias, você vai ter registro de vídeos. A partir dessa primeira cerimônia que você celebrou dos seus amigos, você pode utilizar para você fazer seu próprio marketing e começar a celebrar próximos casamentos, ou oferecer o seu trabalho, começar a se divulgar. Foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu celebrei a minha primeira cerimônia de casamento. Nessa primeira cerimônia de casamento, eu produzi alguns materiais com o celular mesmo, fotos, vídeos, trechinhos, e a partir disso eu montei meu Instagram e comecei a divulgar o meu trabalho como celebrante de casamento. Mas lembre-se, a primeira cerimônia que eu celebrei foi por causa de um amigo meu que me indicou. Mas nessa cerimônia eu já recebi, eu já ganhei. E o que eu ganhei foi 10 vezes o que eu ganhava num freela de cinegrafista. Outro dia eu estava fazendo contas aqui sobre quanto eu ganho, né, como celebrante de casamento numa cerimônia de casamento. E Uber, sabe o cara que é Uber e fala, putz, eu sou Uber para fazer minha renda extra, para ganhar uma renda extra como Uber. Sabe quantas corridas um Uber precisa fazer para conseguir ganhar o equivalente ao que eu recebo no meu ticket médio numa cerimônia de casamento? Sabe quantas corridas um Uber tem que fazer? Muitas corridas. Posso colocar aí cerca de 100 corridas por baixo. Por baixo, 100 corridas de Uber é o que ele precisa fazer para ganhar o equivalente ao que eu ganho com uma cerimônia de casamento. O que eu recebo no meu ticket médio celebrando uma cerimônia de casamento. Você já parou para pensar nisso?
Você já parou? Tem muita gente que não tá vendo essa oportunidade, tem muita gente que não parou para pensar nessa possibilidade, tá? Tem muita gente que fala, putz, eu queria ter uma renda extra, eu preciso de uma renda extra. Ah, eu quero viajar no final do ano, eu quero uma renda extra para ter uma graninha a mais para o final do ano para comprar presente para a galera, ou eu quero iniciar uma obra aqui em casa, fazer uma reforma, e às vezes pensa em várias possibilidades de renda extra, de tirar uma renda extra. E sempre pensa no Uber, sempre pensa no iFood, ou quer fazer bolo de pote. Pensem na possibilidade de celebrar casamento. Sabe o que você precisa para celebrar casamento? Vontade. É isso que você precisa. Você precisa de vontade e ser uma pessoa, no mínimo, desinibida, tá? E saber, tipo, falar. Mas o saber falar que eu digo não é falar o português correto, é saber falar no sentido de não ser uma pessoa extremamente tímida, extremamente envergonhada. Se você é uma pessoa que se comunica bem, meu querido, você pode ser celebrante de casamento. Por exemplo, se você já pensou na possibilidade de ser um Uber, você conseguiria ser o celebrante de casamento na questão do bate-papo, da conversa, de dialogar com pessoas desconhecidas. Isso já é um primeiro passo para você. Mas, aí você pensa, poxa, Lucas, do jeito que você está falando, parece que é fácil, né? Parece que é facinho celebrar casamento. Aí que você se engana. Você sabe lidar com imprevistos? Você sabe lidar com problemas que acontecem na hora da cerimônia de um casamento? Né? Pode acontecer muita coisa errada ali na hora, você tem que saber ter jogo de cintura. Por exemplo, digamos que você vai celebrar um casamento de um amigo seu, você é super amigo, tem super conexão, conhece a história do seu amigo, da sua amiga, tanto você mulher, tanto homem, não importa, você celebrar o casamento dessa pessoa especial na sua vida. Mas e aí, você vai chegar lá no evento, no local do evento, você vai conversar com a pessoa da assessoria. Você sabe o que falar para essa pessoa? Você sabe qual vai ser o diálogo que você vai ter com ela? Tem que conversar com o fotógrafo também para definir as questões da cerimônia, as dinâmicas. Você sabe? Então, né? Vai conversar com o DJ ou com a banda, né? As questões da sequência de músicas. Você sabe como se portar? Você sabe como conversar com essa pessoa? É nisso que eu tô querendo te ajudar. Esses empecilhos que eu tô querendo fazer com que você passe por cima deles e não tenha essas dificuldades, entendeu? Tirar esses imprevistos, esses probleminhas, esses pormenores que podem atrapalhar a sua jornada, eu tô aqui para te ajudar. E eu vou estar aqui semanalmente, live por live, tirando qualquer objeção ou dúvida que você tenha, ou esses medos que você tem de que não vai conseguir. Isso acontece, imprevistos podem acontecer, mas você tem que saber em como lidar com esses imprevistos. Você tem que saber como. Como você vai lidar com esses imprevistos? Como você vai contornar situações? É para isso que eu estou aqui, para auxiliá-lo nessa jornada. Porque a oportunidade está aí, a oportunidade está aqui. E como eu disse, o que eu acho quando alguém me diz que vai celebrar casamento de amigos, eu acho ótimo, eu gosto muito. Que é o primeiro passo, é o passo inicial para você celebrar no casamento e ser picado pelo bichinho da satisfação. Porque depois que você celebra o seu casamento, a sua primeira cerimônia de casamento, você não vai mais querer parar. Porque é muito gostosa a sensação de satisfação quando você entrega uma cerimônia de casamento, quando você termina uma cerimônia de casamento, quando você contou a história de um casal, ainda mais quando é seus amigos, né? E a partir daquele momento, das suas palavras, da forma que você contou essa história, da forma que você conduziu essa história, essa cerimônia de casamento, da forma que você envolveu todo mundo que estava ali presente, o casal, padrinhos, madrinhas, familiares, os convidados, até os outros fornecedores. Quando você sente essa energia, nunca mais você vai querer parar. Aí você vai querer continuar. E além dessa satisfação pessoal, além dessa satisfação moral, de você impactar nas vidas das pessoas, de você contar histórias de pessoas, em você falar de amor, em você mostrar o respeito e o carinho que você tem por casamentos, pela união das pessoas, por esse elo dos casais e esse respeito que você tem pela instituição família. Além de toda essa satisfação, ainda tem um bom retorno financeiro. E quem não quer ganhar dinheiro, não é verdade? Quem não quer ganhar bem para fazer algo que gosta? Então eu quero que vocês entendam isso. Você pode ser celebrante de casamento. Você pode ser celebrante de casamento. Outro dia eu estava vendo, dando uma pesquisada, estudando um pouco mais sobre a profissão celebrante de casamento, e ela é uma profissão ainda muito pouco explorada no interior do Brasil. Quando eu digo interior do Brasil,
Eu me refiro a qualquer outro estado que não seja São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todos esses outros estados do Brasil, essa profissão ainda é muito nova. E você que é dessas regiões, você tem uma oportunidade de ser pioneira nessa profissão e no mercado. Imagina você na sua região, você vai ser o primeiro celebrante ou a primeira celebrante de casamento da sua cidade, da sua região. E você pode explorar todo esse mercado de bilhões. Outro dia eu estava fazendo também uma pesquisa sobre quanto é a média de um casamento aqui em São Paulo. E eu descobri que o valor que eu recebo como celebrante é 5% do orçamento do casamento. 5% do valor de tudo que o casal gasta na organização do casamento, de todo o evento, da festa, da cerimônia, com todos os fornecedores, todos os gastos, né? Todo o investimento que o casal gasta, né? Ou investe nesse casamento, melhor dizendo, 5% vai para o celebrante. Você não gostaria de receber como pagamento, né, do seu trabalho, como uma gratificação do seu trabalho, 5% do orçamento de um casamento? E eu estou falando desses casamentos bonitos, esses casamentos minimamente organizados, sabe? Que tem festa, que tem DJ, que tem cerimônia, que tem aquele jantar bonito com buffet. Então, 5% em média é o que o celebrante recebe, que no caso eu recebo no meu ticket, no meu pagamento. Então, você pode ser uma pessoa que vai estar recebendo esse valor também. Então, vamos lá. Tem uma questão aqui também para fazer para vocês. Tem gente que fala, tá, Lucas, você tá falando tudo isso aí, tá, parece que é fácil, né? Muito fácil ser celebrante de casamento, para que eu preciso de você, Lucas? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, intimidade não é o suficiente. Por exemplo, você vai celebrar o casamento dos seus amigos, ou de pessoas próximas. E você vai querer se conectar com as pessoas, né? Conhecer a história do casal, etc., para celebrar o casamento. Intimidade não é suficiente. Não é só intimidade, não é só conhecer o casal. Existem técnicas. Toda cerimônia tem um começo, meio e fim. Como você inicia uma cerimônia? Como você desenvolve uma cerimônia de casamento? Como você finaliza uma cerimônia de casamento? Como você faz os ganchos de um momento para o outro? É nisso que eu quero te ajudar. É nisso que nessas lives semanais eu vou te ajudar e te auxiliar nisso. Porque lembre-se disso, lembre-se dessa frase. Intimidade não é o suficiente para você celebrar um casamento. Aí você pode também pensar assim, como fazer a celebração, a cerimônia, né, de um amigo meu, se a pessoa não tem experiência, né? Dá para fazer sem ter experiência? Dá para fazer sem uma cerimônia de casamento sem você ter experiência. Todo mundo começa sem experiência. Mas no caso, no mínimo, você tem que ter noção de como é uma cerimônia de casamento. Uma estrutura, igual eu já tinha falado agora há pouco. Começo, meio e fim de uma cerimônia. Como é o começo, como é o meio, como é o fim de uma cerimônia. Como ligar cada momento dessa cerimônia. Como conduzir tudo isso de uma forma orgânica e que faça todo mundo se conectar e entender essa cerimônia de casamento. Como fazer isso? Entendeu? Não precisa de experiência, mas você tem que ter essa sabedoria, essa sagacidade. Eu, no meu caso, pesquisei muito, eu fui um autodidata da profissão. Eu pesquisei muito. Fui no YouTube, fui no Instagram, fui no TikTok, fui no Google e fiz pesquisa, procurei trechos e vídeos e li sobre e-books, etc. Mas muitas coisas espalhadas, né? Muitas coisas espalhadas eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e construindo o meu jeito de fazer. Construindo o meu método, a minha forma de fazer. Mas isso foi cansativo, isso foi difícil, foi com muitos erros e acertos. Eu errava de um lado, acertava do outro e ia lapidando. Hoje eu estou aqui com a intenção de facilitar para você tudo isso, tá? É uma profissão que tem uma grande oportunidade, que muita gente não está explorando, mas como não tem muita gente explorando, também não tem muita gente ensinando como se faz. E eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para ensinar como se faz. Então pare, pense e reflita. Você pode ser celebrante de casamento? Pode. Você pode ser celebrante de casamento. Aí às vezes você pode pensar assim, mas eu sou mais tímido. Não tem problema. Eu conheço celebrantes de casamento que são tímidos e celebram casamento de uma forma tímida. É isso mesmo. A pessoa fala um tonzinho de voz baixo. A pessoa é aquela pessoa delicada, tranquila. Não é uma pessoa expansiva e ela celebra casamento.
Conheço pessoas que são extrovertidas, extravagantes, tipo eu. Na verdade, eu me controlo na cerimônia de casamento para não ultrapassar o ponto. Pode ser celebrante de casamento. Ah, mas eu não tenho voz boa, eu não sou locutor. Não precisa. Não precisa. Eu conheço professores que são celebrantes de casamento. Eu conheço poetas que são celebrantes de casamento. E eu conheço a mim, que sou celebrante de casamento, e meu passado foi vendendo em porta de loja, em porta de açougue. Eu anunciava linguiça na calçada e hoje eu celebro casamentos. Então, de certa forma, qualquer pessoa pode ser celebrante de casamento. Ou seja, você pode ser celebrante de casamento. Você sabe falar? Você sabe falar? Você sabe se comunicar? Você sabe fazer com que as pessoas te entendam? Então você pode ser celebrante de casamento. E quando eu digo isso, de saber falar, se comunicar, não é nem falar certo, ter um português rebuscado, ter um vocabulário amplo e vasto, porque eu mesmo não tenho. Eu não sou essa pessoa que tem um vocabulário vasto, eu não sou a pessoa que tem um vocabulário amplo, e eu celebro casamentos. Eu já celebrei mais de 140 cerimônias de casamentos. Eu já estou no ramo dos casamentos há mais de 10 anos. Desde os meus 19 anos eu trabalho no nicho dos casamentos. Hoje eu tenho 33 anos, ou seja, 14 anos trabalhando no ramo dos casamentos. E eu não sou nenhum poeta, eu não sou nenhum filósofo, eu não sou nenhum líder religioso, eu não sou nenhum ancião ou mestre, e eu celebro casamentos. Você também pode. E você pode pensar, mas eu sou mulher. Você também pode ser celebrante de casamento. E se eu falar para você que a maioria dos celebrantes de casamento no Brasil são mulheres? Quase 60% dos celebrantes de casamento hoje são mulheres. É isso mesmo, você não sabia disso. Não é mesmo? Então você, mulher, pode ser celebrante de casamento. Que às vezes a gente se limita a pensar no padre, no pastor, na figura masculina, no juiz de paz. Mas a mulher também pode celebrar casamentos. E se você quer saber como, continue me seguindo. Inclusive, eu quero que você saiba disso. Eu abri as inscrições para o meu método, tá? Que é o método Mestre dos Celebrantes. No link da bio aqui do meu Instagram, você clica no link, você vai entrar no meu Linktree. Lá vai ter um outro link para você se inscrever para a minha jornada, tá? Do meu método Mestre dos Celebrantes para quando abrir a próxima turma, tá? Então a gente está montando a próxima turma. Então se você quer fazer parte dessa turma, entre no meu link da bio e se inscreva para a minha próxima turma do método Mestre dos Celebrantes. Se você quer virar um celebrante de sucesso e não ter só uma renda extra, fazer com que essa profissão seja a sua renda principal, que é o meu caso hoje. Hoje a minha renda principal, hoje todas as minhas conquistas financeiras vêm através das celebrações de casamento. E você pode também. Então, entre no link da bio. Estou repetindo mais uma vez. No link da minha bio, se inscreva para a próxima turma que estou preparando para a nossa jornada do celebrante de sucesso, do método Mestre dos Celebrantes. Me acompanhe, tá? Semanalmente eu estarei aqui, fazendo live, tirando dúvidas, mostrando para vocês o passo a passo e os segredos de como celebrar um casamento. Essas lives eu vou contar tudo para vocês. Essas lives vocês vão aprender a celebrar um casamento. Me acompanhe. Inclusive, semana que vem, a nossa próxima live, na próxima segunda-feira, tá? O tema vai ser cerimônia de casamento, a estrutura de uma cerimônia de casamento. Começo, meio e fim. Aí você deve estar pensando, como assim? Você já parou para pensar como é a cerimônia de casamento? Como é a estrutura de um casamento? Quem entra primeiro? Como são as entradas do casamento, que é o cortejo de entrada? Após o cortejo de entrada, o que acontece numa cerimônia de casamento? Aí depois desse acontecimento, qual é o momento das alianças dentro da cerimônia de casamento? O que significa isso? O que significa esse momento das alianças? O que vem depois das alianças dentro da cerimônia do casamento? Qual é o momento que o casal vai dizer o sim? Qual é o momento que o casal vai assinar a documentação? Qual é o momento do beijo? Eu vou abrir esse segredo semana que vem, na próxima live de segunda-feira que vem, 20 horas, no mesmo horário, às 8 da noite, a nossa próxima live vai tratar
de cerimônia de casamento, passo a passo da cerimônia de casamento. O passo a passo da cerimônia de casamento. E digo até mais. O pessoal da minha equipe não estava nem sabendo disso. Vocês estão vendo aqui, o pessoal da minha equipe, uma surpresa para vocês. Eu não vou te ensinar o passo a passo semana que vem da cerimônia somente, não. Eu vou ensinar o pré, vou contar os segredos do pré e do pós. Quando você chega no evento, como que é? O que você faz quando você chega no evento? O celebrante chega no evento, ele faz o quê? O que ele tem que fazer? Quais são as iniciativas que ele tem que tomar? Com o que ele tem que se preocupar antes de iniciar a cerimônia? Chegou no espaço do evento, o que vai fazer? Vou revelar esse segredo. E o pós também. O que se faz no pós-cerimônia? Acabou a cerimônia, o que o celebrante faz? Então eu vou dar esse de bônus para vocês aí, ó. Já estou liberando bônus aqui para a galera. O pessoal da minha equipe não estava sabendo disso, já estou falando aqui, ó. A cerimônia de casamento revelada na semana que vem, na próxima live, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Posso contar com você? Então esteja aqui semana que vem, que eu vou ensinar os segredos da cerimônia de casamento. Muito obrigado para você que esteve até agora aqui comigo, nessa primeira live. A live de segunda, porém, a primeira. Lembre-se, na próxima segunda, estaremos aqui e eu vou revelar os segredos do passo a passo de uma cerimônia de casamento. Com essas lives, se você estiver acompanhando essas lives, daqui para frente, em pouquíssimas lives você já vai ter condição de ser um celebrante de casamento, hein? Já pensou? Já pensou você celebrar casamento? E todos os segredos eu vou revelar nas minhas lives aqui para você. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima segunda-feira. Obrigado por você que reservou esse seu tempo, né, meu? 8 horas da noite, em plena segunda-feira, me ouvindo falar. Você que nem me conhece direito, fala, meu, vou ver esse cara maluco aí. Obrigado, muito obrigado. E semana que vem eu quero você aqui de volta, segunda-feira que vem, na próxima live, para eu te ensinar os segredos da cerimônia de casamento. Muito obrigado, boa noite. Eu sou Lucas Goulart, celebrante de casamento. Eu já celebrei mais de 140 casamentos e vou ensinar você a celebrar casamento também. Vou deixar uma última frase aqui, tá? Sabe o que eu vou te ensinar? Tá na bio. Tá na bio do meu Instagram. Eu vou te ensinar a faturar mais de R$2.000 em um único final de semana celebrando casamento. Já pensou? Você pode ser essa pessoa. Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima live.